primeira pergunta que todo mundo sempre me faz e fala, poxa, aprender automação é difícil, né? É difícil. Alguns até afirmam já que começaram a estudar, falam, poxa, professor, mas é muito difícil. Começa a falar de bits, de byte, e aquilo vai dando uma misturada, e eu acabo me perdendo às vezes no assunto. Eu começo até bem, depois eu me perco no meio do caminho e tal. Então, qual é o público maior que eu escuto essas perguntas? Os estudantes de engenharia elétrica, né? E os eletrotécnicos. Esses são os mais recorrentes em dar uma parada assim e ficar pensando e dizendo, professor, poxa, acho que eu não levo muito jeito para isso não, eu acho esse conteúdo um pouquinho mais difícil, eu assisti, já tentei, mas não consegui e tal, e acabam criando um pouco desse paradigma. E essas coisas, quando elas enraizam dentro da gente, elas não são fáceis de serem tiradas, tá certo? Então, assim, quando eu trato tudo isso aqui para você, por isso que eu não estou citando nomes aqui das pessoas que eu falei, eu entendo perfeitamente, porque comigo foi muito parecido, né? Eu já contei minha história aí nas masterclass que nós fizemos aí. Eu comecei a estudar automação e eu me apavorei. Teve um momento que eu pensei em desistir, porque eu falei, pô, esse negócio não vai. Especificamente, eu não estou nem falando mais no termo tão abrangente automação, mas especificamente PLC. Teve uma hora que travou. Eu me lembro que na época o PLC era o Step 5 da Siemens, né? Da Siemens. Era o PLC que nós tínhamos ali em maior quantidade. Poxa, aquele troço era todo no DOS. Aquele formato DOS, né? Que você ia dando tab para ir navegando dentro dele e tal. A lógica era LEDA, bloco de função, né? De instrução. E era um negócio muito difícil. E quanto mais eu estudava, mais difícil parecia ficar, né? Então, na Masterclass lá eu contei até um pouquinho sobre do método que a gente ensina e tal, mas eu não quero entrar nisso agora. O que eu quero dizer aqui a vocês é que essa, às vezes, é uma pergunta que ela é incômoda, mas ela é muito pertinente, tá? Assim, não é algo, se você está pensando isso aí agora, se você talvez já tenha essa conclusão, eu quero dizer a você afirmar, você que você está errado, tá certo? Eu começo assim logo, você está errado, né? Aprender automação não é difícil, tá certo? Mas, assim, é preciso, como é que eu posso dizer assim, de um método que te conduza a esse aprendizado, tá? Então, às vezes, comigo mesmo não funcionou do modo convencional, tá? Então, eu precisava de um método ali que na época, pessoal, vocês podem até botar os comentários aí, depois eu respondo para vocês, mas eu já expliquei isso aqui em vídeos passados, né? Que o método que eu usava, sempre usei, era aprender PLC voltado para construção de projetos, né? Para construção de projeto. Bom, interessante que esse público que me faz muito essa pergunta, e alguns até afirmam que é muito difícil aprender automação, é um público que se identifica muito comigo, porque eu sou eletrotécnico raiz, né? Então, assim, minha formação é eletrotécnico, né? Eu tenho um curso superior, mas o meu curso base foi eletrotécnico. Então, assim, eu tive uma formação, principalmente pelo ano em que eu me formei, 100% voltado para a eletrotécnica, ou seja, para trabalhar com parte elétrica e não com CLP ou PLC, né? Então, eu caí um pouco nesses mitos, eu fiquei meio bolado no sentido de dizer assim, cara, esse negócio não vai não vai ter jeito, né? A gente geralmente não entrega os pontos ali para quem está ao nosso redor, mas para a gente mesmo, a gente acaba meio que fraquejando e dizendo assim, poxa, estou com essa dificuldade e eu acho que eu não vou conseguir superar essa dificuldade, tá? Mas aí vem a resposta dessa pergunta, que eu já fiz até essa afirmação, né? Eu disse, olha, não é difícil. Eu estou afirmando isso para vocês, não é difícil, tá? Ou seja, a questão da nossa dificuldade no aprendizagem de automação está muito voltado pelo método, tá?
O método como você aprende. Às vezes os métodos convencionais eles acabam dificultando a nossa aprendizagem, dificultando a nossa cognição, a forma como a gente junta aquelas tecnologias para tornar ela um produto de automação, né? Então eu atribuo isso aqui e digo a vocês e afirmo que a maior parte da dificuldade da aprendizagem de automação ela acontece em função do método empregado. Tá? E por que eu afirmo isso, Carlos? Porque eu já fiz experimentos em sala de aula em que eu pude comprovar que usando o método convencional de ensino, ele produzia um efeito X e quando eu colocava um método voltado a projeto, eu acabava tendo um efeito 10x, né? Ou seja, eu percebia que as pessoas absorviam e várias pessoas que aprenderam com esse método lá na sala de aula foram as pessoas que acabaram se apaixonando por automação e trabalham hoje na área com a automação. Não só com a automação em elétrica, porque de base era a formação eletrotécnica, mas acabaram aprendendo a programação do CLP lá e boa parte da automação, né?